Gabriel Bortoleto não deveria ter levado aquele carro ao 8º lugar em Spa-Francorchamps. Enquanto as câmeras focavam na festa do pódio, os computadores da Audi registravam um dado de telemetria que a engenharia alemã preferia ter mantido trancado em Ingolstadt. O que parecia ser apenas uma corrida de recuperação impecável era, na verdade, a execução cirúrgica de um plano traçado na noite anterior, à margem dos diretores da equipe. Por que o brasileiro afirmou com tanta convicção que aquele resultado era só o início? A resposta não está no cronômetro, está no que os sensores mostraram antes da largada. Antes de avançarmos, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Parecia apenas mais uma etapa comum no calendário da Fórmula 1, mas o tradicional circuito das Ardenas escondia uma trama de bastidores que quase ninguém conseguiu captar no sinal oficial de transmissão. Enquanto o público e os analistas do canal focado na categoria voltavam os olhos para os movimentos habituais da Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes. Uma transformação silenciosa e extremamente tensa acontecia nas garagens da Audi. E foi justamente Gabriel Bortoleto quem decidiu rasgar o protocolo e expor essa dinâmica ao mundo. Assim que a bandeira quadriculada decretou o fim da prova, as palavras do jovem piloto brasileiro ecoaram pelo paddock com um peso muito maior do que o próprio resultado na pista. Ele não comemorou aquele 8º lugar como quem alcança um milagre por acaso. Ele deixou um aviso claro, direto e estrategicamente calculado, capaz de alterar por completo a percepção pública e corporativa sobre o projeto do gigante alemão na categoria rainha. Segundo Bortoleto, aquilo era apenas o começo. E quando nos debruçamos sobre a telemetria, os áudios de rádio e a matemática por trás daquela performance, cada palavra proferida ganha uma dimensão assustadora. O aspecto mais intrigante dessa história começa bem antes de as luzes vermelhas se apagarem no grid. Todas as simulações e projeções feitas pelos softwares de inteligência de corrida não favoreciam a Audi em absolutamente nada. Spa-Francorchamps é um templo sagrado onde a velocidade de ponta e a eficiência em retas longas definem quem avança e quem se torna presa fácil. Historicamente, essa sempre foi a ferida aberta e o ponto mais frágil do chassi e da unidade de potência alemã. Os relatórios prévios apontavam com clareza que equipes como Racing Bulls e Alpine levariam uma vantagem confortável sobre o carro número 5. Boa parte dos especialistas do paddock cravava que pontuar em solo belga seria um feito praticamente impossível, limitando o teto de expectativas a uma briga inglória pelas posições do fundo do top 15. Entretanto, assim que a disputa começou, a teoria engessada das planilhas perdeu completamente o sentido para dar lugar a uma execução técnica visceral. Foi exatamente nesse cenário desfavorável que nasceu uma das maiores viradas de perspectiva da temporada. Bortoleto não encontrou o top 8 porque teve sorte nas relargadas. Ele não foi beneficiado por um engarrafamento de acidentes improváveis na curva Source, tampouco por um safety car milagroso que caiu do céu no momento exato da sua janela de paradas. O segredo dessa atuação histórica estava guardado em uma decisão de engenharia tomada muito antes de a corrida começar. Em vez de seguir o fluxo tradicional do pelotão, a Audi optou por uma abordagem radical: alongar o primeiro stint da corrida ao limite absoluto do desgaste tático. Enquanto os adversários diretos destruíam a borracha dos seus pneus na fúria de tentar ganhar posições imediatas nas primeiras voltas, a estrutura montada em volta de Bortoleto trabalhava com a paciência gelada de quem enxerga a imagem completa no xadrez da Fórmula 1. Tratava-se de uma estratégia de extrema pressão emocional em um esporte, onde cada milissegundo de hesitação pode custar posições valiosas.
Poucos espectadores notaram essa nuance ao longo da transmissão de TV. Mas foi precisamente essa escolha de gerenciamento ativo que alterou os rumos da prova no terço final. Quando os compostos dos rivais entraram em uma espiral acelerada de perda de rendimento, o carro de Gabriel parecia ganhar uma sobrevida inexplicável. O brasileiro extraiu cada migalha de performance com uma inteligência cirúrgica, sem cometer um único travamento de roda, administrando a velocidade média e o desgaste de forma quase perfeita. Cada ultrapassagem executada nas retas e nas zonas de frenagem parecia ter sido minuciosamente desenhada nos treinos livres. Aos poucos, aquela promessa de fracasso foi destruída, volta a volta. Para entender o tamanho do choque que esse resultado causou no departamento técnico, é preciso olhar para a telemetria oculta do mapeamento de motor. As simulações originais da Audi indicavam que o carro sofria de uma limitação severa na entrega de torque, algo que gerava uma vulnerabilidade crônica nas partidas e nas saídas de curva lenta. O próprio ruído na aceleração denunciava uma frequência de entrega muito diferente do padrão estabelecido pelas unidades de força da Ferrari e da Mercedes. Era uma anomalia conhecida no paddock, um defeito de fábrica que os engenheiros de Ingolstadt tentavam abafar a todo custo para evitar danos à imagem da montadora. A instrução velada recebida pelos pilotos era aceitar o ritmo de contenção de danos e tentar salvar o que fosse possível. Só que aceitar a passividade da máquina nunca fez parte do perfil de Gabriel Bortoleto. Ao perceber que o mapa padrão de torque condenaria sua prova, o brasileiro decidiu usar a precisão nas curvas de média e alta velocidade para compensar o déficit de aceleração nas retas. Ele alterou manualmente os parâmetros de frenagem e contorno do chassi durante a própria corrida, fazendo o que nenhum algoritmo de simulação previu ser viável. Mas o detalhe emocional e humano que impulsionou essa virada permanente na mentalidade da equipe aconteceu fora da pista, longe dos holofotes da imprensa mundial. Alojados nas arquibancadas de Spa, estavam presentes mais de 300 funcionários da Audi, entre engenheiros de desenvolvimento, mecânicos de precisão e colaboradores operacionais vindos diretamente das fábricas da Alemanha e da Suíça. Pessoas que passam o ano inteiro trabalhando no anonimato, longe dos aplausos do paddock, enfrentando a pressão massacrante de erguer uma nova equipe na categoria mais exigente do planeta. Na noite anterior à corrida, sabendo do clima de incerteza que pairava sobre a garagem, Bortoleto fez questão de ir pessoalmente ao encontro desses operários. Ele caminhou até o setor onde todos estavam reunidos e encontrou uma atmosfera carregada de expectativa, mas também de uma ansiedade silenciosa sobre o futuro do projeto. A energia e a entrega daquele grupo de trabalhadores tocaram algo profundo no piloto. Ele prometeu ali mesmo que não deixaria aquele esforço ser em vão na pista. Quando vestiu o capacete no dia seguinte, cada volta rápida, cada defesa de posição no limite do regulamento e cada troca de marcha pareciam carregar o peso do trabalho daquelas centenas de famílias. A comemoração efusiva após cruzar a linha de chegada não era por mera vaidade pessoal de quem somou alguns pontos no campeonato mundial. Era a validação de um pacto de sangue selado entre o piloto e a base fabril do projeto. Essa atuação colocou em evidência um contraste brutal dentro da própria estrutura da Audi. Enquanto o jovem brasileiro extrai desempenhos assustadores e se consolida como o detentor de todos os pontos conquistados pela equipe na temporada, a ala experiente do boxe se vê sem respostas técnicas. O companheiro Nico Hülkenberg, contratado com o status de liderança experiente para guiar o desenvolvimento alemão, acumula corridas sem conseguir decifrar o comportamento do chassi no limite. O massacre numérico e tático de Bortoleto sobre o veterano da casa desencadeou um alerta na diretoria corporativa.
A hierarquia teórica desenhada nos gabinetes ruiu diante da realidade impecável mostrada nas pistas. O cenário ganha contornos ainda mais eletrizantes quando projetamos os próximos passos dessa jornada. O circo da Fórmula 1 desembarca em Budapeste para o GP da Hungria, e o otimismo demonstrado por Bortoleto possui embasamento técnico rigoroso. O circuito do Hungaroring é marcado por um traçado altamente travado, apelidado por engenheiros como uma pista de kart em escala real, onde o poder bruto dos motores em retas longas perde relevância em favor da agilidade de chassi e da precisão do piloto em mudanças rápidas de direção. É o terreno dos sonhos para as características atuais do carro da Audi e para o estilo de pilotagem extremamente analítico do brasileiro. Se a Audi conseguiu desafiar os números e beliscar um 8º lugar em uma pista de velocidade pura como o Spa, o potencial de desempenho em solo húngaro coloca a equipe em posição direta de liderar o pelotão intermediário e pressionar gigantes que antes pareciam inalcançáveis. O aviso deixado em solo belga deixa de ser um mero desabafo emocionado para se transformar em uma declaração formal de intenções. Gabriel Bortoleto não apenas entendeu a mecânica por trás do projeto da Audi. Ele assumiu a liderança moral e técnica da equipe no momento mais crítico da sua trajetória. Estamos diante da construção acelerada de uma nova força na categoria, liderada pela capacidade analítica de um prodígio que se recusa a aceitar os limites impostos pela máquina. A história está sendo reescrita curva a curva. E a verdade sobre esse jogo de poder na Fórmula 1 pode ser ainda mais surpreendente nas próximas etapas. A pergunta que fica é clara. Você acredita que Gabriel Bortoleto tem capacidade para colocar a Audi no caminho dos pódios já na próxima temporada? Ou a equipe ainda vai sofrer com o orgulho corporativo na divisão de atenções internas? Se você quer continuar acompanhando todas as revelações de bastidores, análises de telemetria e os segredos da Fórmula 1 que a TV esconde, inscreva-se agora mesmo no canal. Ative o sininho de notificações e deixe a sua opinião detalhada nos comentários. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo os diagnósticos mais profundos do automobilismo mundial.